Olá, boas-vindas a mais esta análise focada. Hoje o nosso mergulho é no direito administrativo, essencial, né? Para quem está aí na reta final para a primeira fase da magistratura, seja estadual ou federal. Oi, isso mesmo. A gente recebeu assim um material bem completo. Tem pontos de doutrina, uns PDFs específicos, legislação atualizada do Vade-Mecum de 2025 e, claro, o que sempre pega, jurisprudência recente dos tribunais superiores. Nossa missão aqui é catar o ouro, sabe? Aqueles temas com mais chance de aparecer na prova. Exatamente. A ideia é essa, fazer uma revisão bem estratégica. Tentar conectar a teoria, que às vezes parece meio seca, né, com as decisões que mostram como a coisa funciona na prática. Vamos focar naquilo que costuma gerar dúvida, ou que teve mudança recente, alguma consolidação importante no STF, no STJ, tudo com base no que a gente leu nesses documentos, claro. Perfeito, então, bora lá, começando pelo começo, né? A estrutura da administração pública. A base de tudo. É um tema clássico, mas, nossa, sempre tem questão. A diferença entre desconcentração e descentralização, o material reforça bem isso. Desconcentrar é tipo distribuir tarefas dentro da mesma pessoa jurídica. Pensa no ministério criando secretarias. Isso, interno. Já descentralizar é diferente, é passar o bastão para outra pessoa jurídica. Aí entra a administração indireta ou até mesmo passar para particulares. E aí, quando a gente fala de administração indireta, nossa, é um campo cheio de detalhezinhos, né? Para quem está estudando para magistratura, dominar as características de cada entidade é vital. Com certeza. As autarquias, por exemplo. Os textos deixam claro. São sempre pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica. Ponto. Certo. Agora, as fundações públicas, essas sim geram um debate interessante que está refletido nos materiais que a gente viu. O artigo 37, inciso 19 da Constituição, ele fala em lei autorizando a criação, né? E lei complementar definindo as áreas. Isso parece apontar só para a fundação de direito privado. Uhum. Mas a doutrina que prevalece, e a própria prática administrativa, como os documentos mostram, admitem também as fundações criadas diretamente por lei. Essas têm natureza autárquica, regime de direito público. É uma dualidade importante para ficar de olho na prova. Faz sentido. Falando em regimes meio mistos, a gente chega nas empresas estatais, né? Empresas públicas, sociedades de economia mista, a Lei 13.303 de 2016, o Estatuto das Estatais, trouxe um regime que o pessoal apelidou de monobloco. O que isso quer dizer na prática, olhando para as fontes que a gente tem? Então, significa que essa lei, a 13.303, que é um marco importante, está bem destacada nos textos, ela não fez uma distinção muito clara de regime para a estatal que explora atividade econômica competindo no mercado e para aquela que presta serviço público. O que predomina é o regime de direito privado, mas com muitas injeções, digamos assim, de direito público. Ah, entendi. E é justamente aí que a jurisprudência fica super importante, e os materiais que a gente analisou trazem vários pontos quentes sobre isso. Como, por exemplo? Por exemplo, a dispensa de empregados. Mesmo quem é contratado pela CLT, o STF, naquele Ré 589.998, que está citado nas fontes, disse que a dispensa precisa ser motivada. Ah, interessante. Não é como numa empresa privada comum, então. Exato. É um reflexo direto daquela ideia de que elas têm que seguir os princípios da administração, né? Impessoalidade, moralidade, mesmo tendo regime privado. É um ponto clássico que diferencia. Entendi. E quanto ao pagamento das dívidas? Precatório se aplica a elas? Depende. A ADPF 387, outro julgado-chave mencionado aí nos textos, definiu o seguinte: o regime de precatório se aplica sim, mas só para estatais que prestam serviço público essencial e em regime não concorrencial. Ah, tá. Isso tem uma consequência prática enorme, né? Os bens dessas entidades não podem ser penhorados para pagar dívida trabalhista fora do regime de precatórios. Agora, se a estatal atua em concorrência, aí a regra é a execução comum, como qualquer outra empresa. Faz todo sentido. Imposto, elas pagam como qualquer empresa privada? De novo, depende do que ela faz. O STF, lá no Rê 627051,
reconheceu a imunidade tributária recíproca, aquela entre entes públicos, né, para estatais que prestam serviço público obrigatório e exclusivo do Estado. O caso clássico são os Correios. Certo, os Correios. Por outro lado, no tema 508, o RE 60867, o STF negou essa imunidade para a sociedade de economia mista com ações na Bolsa, sabe, claramente voltadas para o lucro, competindo no mercado. Então, a natureza do serviço e a finalidade da entidade são decisivas. Entendi. O foco é se compete ou não, basicamente? É um bom resumo. E para fechar o bloco das estatais, um ponto constitucional importante que está citado também, o artigo 173, parágrafo 2º. Ele proíbe dar privilégios fiscais para elas se esses privilégios não puderem ser estendidos também para o setor privado. A ideia é manter um certo equilíbrio na concorrência. Entendido. Ainda nessa linha de entidades com regime peculiar, digamos assim, a OAB sempre volta à tona, né? Os materiais destacam aquela decisão famosa do STF, o RE 595-332, que diz que ela é sui generis, não é bem uma autarquia federal, mas as causas dela vão para a Justiça Federal. Só que parece que tem uma tensão aí, não é? Exato. E os textos apontam bem essa tensão, porque enquanto o STF vê a OAB como sui generis, fora daquela tutela administrativa direta do Executivo, o TCU, numa decisão mais recente, lá do processo TC 015-720-2018-A7, entendeu que a OAB deve sim prestar contas ao Tribunal de Contas. Olha só! O argumento do TCU foi que a decisão do STF focou mais na vinculação administrativa, mas não teria afastado o controle financeiro externo, que é a competência do TCU. É um ponto de atenção para a prova, com certeza, porque mostra aí um possível conflito de entendimento entre órgãos de cúpula. Interessante essa dinâmica, né? Mudando um pouco de assunto, mas ainda na organização, consórcios públicos, a Lei 11.107 de 2005, as fontes indicam que é relevante. Qual que é o ponto-chave aqui? Olha, o ponto central, que está bem destacado nos materiais, é que o consórcio público é a única forma de cooperação entre entes federativos que pode gerar uma nova pessoa jurídica. Ah, isso é importante. E essa nova entidade pode ser de direito público. Aí vira uma associação pública, com natureza de autarquia, integrando a administração indireta de todos os entes consorciados. Ou pode ser de direito privado. É crucial também não confundir o contrato de consórcio, que é o ato que cria a entidade, com outros dois instrumentos que os materiais mencionam, o contrato de programa, Certo. que disciplina a gestão associada de serviços públicos, e pode ser firmado também por entidades da administração indireta dos entes. E o contrato de rateio, que é basicamente para formalizar a transferência de grana para o consórcio. São figuras diferentes, cada uma com sua função. Entendi as diferenças. E aquele contrato de desempenho do artigo 37, parágrafo 8º da CF? A Lei 13.934 de 2019 regulamentou na esfera federal. Os textos falam dele como uma ferramenta para buscar mais eficiência, né? Sim, a ideia é essa: dar mais autonomia gerencial, orçamentária, financeira para órgãos e entidades em troca do cumprimento de metas. Mas aqui tem um detalhe importante que os materiais ressaltam, tá? Apesar da Constituição falar de forma genérica, né, órgãos e entidades da administração direta e indireta, a prática e a doutrina, mesmo antes dessa lei federal, já direcionavam esse contrato mais para autarquias e fundações públicas, transformando elas naquelas chamadas agências executivas. Ah, as agências executivas? Exato. E a Lei 13.934, de 19, meio que confirmou essa tendência na esfera federal. Não estendeu para as estatais e também não aplicou automaticamente para estados e municípios. Eles precisam de lei própria para isso. É uma especificidade para anotar. Compreendido. Saindo agora da estrutura das entidades e entrando em quem opera a máquina pública, né? Os agentes públicos. Aqui os materiais que a gente analisou são, nossa, riquíssimos em detalhes e, claro, jurisprudência. A própria classificação inicial já dá pano para manga. Com certeza. O STF considera magistrados e membros do MP como agentes políticos, né? Tem lá o RE 228.977. Mas olha o que curioso, ele negou essa classificação para membros de tribunais de contas.
tratou como agentes administrativos para aplicar a súmula vinculante 13 de nepotismo. Foi na RCL 6.702. Os textos até mencionam que doutrina de peso, tipo Celso Antônio Bandeira de Mello, discorda dessa visão para conselheiro de contas, por exemplo. Essa distinção é fundamental e aparece em várias discussões. E, claro, tem a diferença básica que todo mundo tem que saber. Cargo público, que pode ser efetivo, via concurso, ou em comissão, de livre nomeação e exoneração, mas só para funções específicas de direção, chefia e assessoramento. E o emprego público, que é o regime seletista, privado, obrigatório nas estatais e fundações de direito privado. Uhum. Um ponto importante que os materiais lembram é a ADI 2165, aquela que flexibilizou a exigência do regime jurídico único para servidores da administração direta, autárquica e fundacional de direito público. Falando em ingresso, o concurso público é a regra de ouro. Quais os pontos de atenção que os materiais destacam sobre ele, que não pode passar batido? Olha, alguns são cruciais para a prova. Primeiro, o prazo de validade. Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Artigo 37, inciso 3 da CF. A pegadinha está no até, né? Não é obrigatoriamente 2 anos. Certo. Segundo, uma definição importantíssima do STF, que está bem ressaltada nos PDFs. Prova de títulos é apenas classificatória. Nunca pode eliminar um candidato. É o MS 32.074. Isso é muito importante mesmo. E terceiro, o edital é a lei do concurso. As regras dele só podem mudar depois de publicado se a legislação da carreira mudar. Decisão do STF também, no MS 27.160. E sobre os polêmicos cargos em comissão? O STF tentou dar uma organizada nisso com o tema 1010, de repercussão geral, certo? Exatamente, o tema 1010. Aquele que buscou frear os abusos na criação desses cargos. A tese central é clara: cargo em comissão é exceção à regra do concurso. Só se justifica para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ponto. Não podem ser criados para funções puramente técnicas, burocráticas ou operacionais. Isso é um balizador fundamental que o examinador adora cobrar. Certo. Vamos para um tema que sempre gera apreensão: remuneração. Teto, revisão geral anual, o que os materiais trazem de mais relevante aí? A revisão geral anual, artigo 37, inciso X da CF, é um campo minado, né? A jurisprudência do STF, consolidada no tema 642, é muito clara. O judiciário não pode obrigar o executivo a mandar o projeto de lei de revisão. Nem pode definir o índice. Não pode mesmo. Não pode. E a omissão do executivo, embora ele deva justificar porque não propôs a revisão, segundo o tema 190 da STF, lá no RE 565089, essa omissão não gera um direito automático à indenização para os servidores. É uma questão tensa de separação de poderes, com impacto direto no bolso do funcionalismo. Entendi. E o teto? Quanto ao teto remuneratório, depois da emenda 41, o STF no RS 609.381 confirmou: a aplicação é imediata, mesmo que isso signifique cortar a remuneração, o famoso abate-teto. Não tem direito adquirido a manter remuneração acima do teto constitucional. A própria Constituição, no artigo 37, inciso 15, já ressalvava essa adequação. E naquela situação de acumulação lícita de cargos? Pensa num médico, que também é professor universitário federal. O teto pega na soma dos dois ou em cada um separado? Ótima pergunta. E a jurisprudência do STF, no RE 612975, que está mencionado nos textos, é cristalina. O teto incide sobre cada vínculo separadamente. Não se somam as remunerações para aplicar o teto uma única vez. Cada cargo, cada emprego, isoladamente tem que respeitar o limite constitucional. Isso é muito importante na prática. Muito mesmo. Um ponto bem prático que os materiais abordam. E se o servidor recebeu dinheiro a mais por um erro da administração? Tem que devolver sempre? Não necessariamente. O STJ, naquele repetitivo importante, o RSP 1244182, trouxe uma distinção crucial que está bem explicada nos textos. Se o pagamento indevido veio de uma interpretação errada da lei, pela própria administração, o que chamam de erro de direito, né? E o servidor recebeu aquilo de boa fé, ele não precisa devolver. Ah,
interessante. A situação muda se for um erro operacional claro, tipo um erro de cálculo, um depósito duplicado. Aí a história é outra. Mas a boa-fé do servidor e a natureza do erro da administração são o divisor de águas aqui. Isso cai direto em prova que cobra jurisprudência, pode apostar. Falando em garantias do servidor, a estabilidade. O que é essencial lembrar com base nos documentos que a gente viu. Basicamente, temos duas estabilidades principais. A regra geral, do artigo 41 da Constituição, 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho. E tem aquela excepcional, lá do artigo 19 do ADCT, para os não concursados que já tinham 5 anos de serviço quando a Constituição de 88 foi promulgada. Certo. Depende de lei complementar federal, vale lembrar, ou então para cortar gastos com pessoal, lá do artigo 179, parágrafo 4 da CF. Essa última é a mais drástica, né? É a última ratio, como se diz. Só pode acontecer depois de reduzir comissionados e exonerar os não estáveis. É o último recurso mesmo. E essa questão do corte de gastos nos leva direto para a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, né? LC 101 de 2000. Ela sempre aparece. Qual a conexão com despesa de pessoal que os materiais destacam? A LRF detalha aqueles limites de gastos com o pessoal do artigo 169 da Constituição, tem o limite prudencial e o limite total. E impõe sanções quando esses limites são ultrapassados, tipo proibir aumento, proibir criar cargo perto do fim do mandato do governante. Uhum. Mas atenção aqui a um julgado do STJ muito relevante que está citado nos textos, o tema 1075 do RESP 1878849. Ele diz o seguinte: a progressão funcional do servidor, aquela que está prevista na lei da carreira dele, é direito subjetivo se ele cumpre os requisitos. E essa progressão deve ser concedida mesmo se o ente público estourou o limite da LRF com o pessoal. Sério? Mesmo estourando o limite? Sim, o STJ entendeu que essa despesa decorre de uma determinação legal anterior, então entra naquela exceção do artigo 22, parágrafo único, inciso I da LRF. É uma decisão de grande impacto, sem dúvida. Para quem está estudando, tem que saber isso. Realmente impactante. E para a gente fechar o bloco de agentes públicos, nepotismo. A súmula vinculante 13 é o marco, claro, mas teve evolução, né? Sim, a SV13 veda nomear parente para cargo em comissão e função de confiança, certo? Mas o STF, no tema 1001, julgado no Ré 910-552, que também está citado, ele ampliou essa vedação para as contratações temporárias. Ah, para as temporárias também? Isso. Porém, fez uma ressalva importante. A proibição não alcança a contratação de parentes de servidores públicos que não ocupem cargo em comissão ou função de confiança. O raciocínio do STF foi que o servidor comum, sem poder de chefia ou assessoramento, não teria como influenciar na contratação do parente. É uma nuance sutil, mas que pode ser cobrada. Perfeito. Agora, para amarrar nossa revisão, vamos dar uma olhada rápida em licitações e contratos. Com aquele foco que os materiais deram nas estatais e na Lei 13.303 de 2016. Certo. A lei das estatais, a 13.303, ela criou um microsistema próprio para licitações e contratos dessas entidades. Ela afasta, para as atividades que são ligadas ao objeto social delas, a aplicação da antiga Lei 8.666 e agora da nova Lei de Licitações, a 14.133. Entendi, um regime próprio. Um ponto que os textos destacam é que ela revogou aqueles regimes anteriores mais simples, sabe? Como o famoso Decreto 2.745 de 98 da Petrobras. Aliás, falando em Petrobras, tem um RE importante pendente de julgamento final, o 441.280, onde já tem maioria formada no STF entendendo que ela não se submete ao regime geral de licitações, na época, o da 8.666, se isso prejudicar a competitividade dela. Mas, claro, sempre observando os princípios da administração. Interessante essa discussão. E a Lei 13.303 também traz as suas próprias hipóteses de dispensa de licitação. Por exemplo, doação de bens móveis para fins sociais.
Está lá no artigo 29, inciso 17. Certo. Uma comparação interessante que os materiais permitem fazer é com a nova lei de licitações, a 14.133, principalmente sobre os regimes de contratação integrada e semi-integrada, aqueles em que o contratado assume também a elaboração do projeto básico ou executivo. Ah, sim, a Lei 14.133 prevê isso expressamente. Era algo que a 8666 vedava para o projeto básico, que tinha que ser sempre da administração. A lei das estatais já trazia algo parecido, mostrando uma tendência da legislação nesse sentido. Ufa! Foi uma jornada intensa, hein? Mas bem focada naquilo que os materiais apontam como mais quente para a prova de magistratura. A gente passou pela organização da administração, dissecou as estatais e aquelas peculiaridades da jurisprudência, né? Dispensa motivada, precatórios, imunidade. Exato. Falamos da situação singular da OAB, dos consórcios, depois mergulhamos fundo nos agentes públicos, concursos, cargos em comissão e o tema 1010, teto remuneratório e a questão da acumulação, a devolução de valores recebidos de boa-fé, estabilidade. O impacto da LRF nas progressões, com o tema 1075. Isso, e as nuances do nepotismo com o tema 1001. E ainda demos essa pincelada no regime de licitação das estatais. Foi bastante coisa. Sem dúvida. Acho que a gente conseguiu extrair pontos bem cruciais dos documentos que analisamos. Desde a natureza jurídica das fundações, aquela tensão OAB versus TCU, as diferenças entre contrato de consórcio, de programa, de rateio, até chegar nos detalhes da vida funcional do servidor. Ingresso, remuneração, estabilidade, responsabilidade fiscal. E, principalmente, as interpretações mais recentes dos tribunais superiores sobre esses temas sensíveis. Foi uma análise densa, mas espero que ajude quem está nessa batalha do estudo. Com certeza ajudou. E pensando nessa jornada de estudos toda, que reflexão final essa nossa análise dos materiais deixa? Algo para o pessoal que está ouvindo levar consigo. Olha, eu acho que a grande mensagem que fica, que transparece dos materiais, é a de um direito administrativo que não para. Ele está em constante movimento. Não só por causa de leis novas, como a das estatais ou a nova lei de licitações, mas fundamentalmente pela interpretação dinâmica dos tribunais superiores. Para quem busca magistratura, não adianta só decorar a lei, né? Precisa entender como essa lei está sendo vivida, aplicada e muitas vezes reconstruída pela jurisprudência. É verdade. Temas como o regime híbrido das estatais, os limites reais dos cargos em comissão, a necessidade de motivar atos que antes pareciam totalmente livres, ou esse equilíbrio tenso entre direitos dos servidores e a responsabilidade fiscal. Tudo isso é prova dessa dinâmica. Refletir sobre como o judiciário resolve essas tensões, esses conflitos entre princípios e regras no caso concreto, acho que esse é um exercício mental permanente e indispensável na preparação. Excelente reflexão. Fica então o estímulo para essa atualização constante e para esse aprofundamento crítico, né? Especialmente nesses pontos que são tão cobrados.